Eu já falei aqui que eu quero um dia um culto aqui só cântico durante o período todo, amém? Ô, glória! Mas eles não fizeram até hoje, mas não é minha culpa não. Vou fazer agora. Olha aqui, dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado aí. Tem gente com a cara feia aí do seu lado, com a cara amarrada? Dá um sorriso para ele. Dá um abraço nesse abençoado aí. Sai do seu lugar aí, se você quiser. Assim igual o pastor está fazendo, ó. Essa irmã está sozinha aqui. Aí, ó, esse irmão aqui, ó. Esse irmão abençoado. Dá um abraço no irmão aí, Vanusa, né? Ô, gente, eu vou pedir uma coisa a vocês. Sentem-se, por favor. Aliás, vou pedir duas coisas. Primeiro, eu vou pedir todo mundo para sentar. Amém? Amém, gente? Então, está todo mundo sentado? Agora eu vou pedir a segunda coisa. Fique em pé. Todo mundo em pé. Oh, legal, isso. Lá na academia o cara senta, levanta, faz agachamento. Na igreja, às vezes, ele reclama. Reclama não, abençoado. Como é o título do sermão hoje? Ah lá, o professor da academia ali veio visitar hoje. Marciel. Então, não é verdade, Marcial, isso? O cara levanta, senta 200 vezes. Qual é o tema hoje? Vamos combinar uma coisa? Eu vou fazer igual antigamente, tem muito tempo que já não faz. Eu leio um slide, você lê outro. Combinado? Então, vamos ver se aparece aí, né? Ixi, está aparecendo não. Vamos lá? Me ajuda aí. Deu tilt. Acontece. Olha, o rei Acabe contou a sua esposa, quem era? Tudo que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Vocês. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a essa hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. E foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto,
Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todas as que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Amém, igreja? Podem sentar. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. Vou pedir para desligar essas lâmpadas aqui, que está no meu olho. Gente, não é um homem da caverna. Não são os homens da caverna, mas é o homem na caverna. É um homem na caverna. E neste texto aqui, que nós acabamos de ler juntos, o homem na caverna é quem? Hein? Quem é o homem na caverna? Elias, o profeta Elias. E quando a gente lê esse texto, então nós temos que perguntar, por que Elias, por que ele, aquele grande profeta, admirado, respeitado, querido até hoje em Israel, quando você vai lá, eles falam tanto em Moisés, fala tanto em Elias, fala tanto em Eliseu, até hoje, eles não esqueceram os seus profetas, mas por que este homem de Deus foi parar na caverna? Nós poderíamos contar aqui toda a trajetória. Podemos começar lá no início do Antigo Testamento e chegar lá até Elias e começar a fazer uma grande explicação sobre isso. Mas eu vou resumir tudo isso aqui em uma palavra. Por que ele foi parar lá na caverna? E por que muitas vezes nós hoje, nesse século, nessa atualidade, nós vamos parar também nas nossas cavernas, nas cavernas das nossas preocupações, das nossas dores, das nossas tragédias, das nossas tristezas, da nossa depressão e por aí vai. Por quê? Porque eu resumo em uma palavra, e uma palavra pequena com 4 letras, F-U-G-A, fuga. Então, é o que acontece conosco, que aconteceu com Elias. Você lê o texto, você vai ver que Elias estava fugindo. Às vezes, nós vemos tantas pessoas hoje envolvidas em tantos problemas, e a gente começa a fazer até julgamento. Aquele mendigo ali, aquele gay ali, aquela prostituta ali, aquele ladrão ali, aquele viciado ali. Muitos deles, se não todos, estão na caverna por causa da fuga. Mas quem era esse Elias? Interessante, né? Eu me lembro fazendo essa pergunta,
uma pessoa que foi no encontro aí, eu acho que não explicaram direitinho para ele, e ele voltando de lá, perguntaram, como é que foi o encontro? Ele diz, não sei não. Falaram lá num tal de Jacó, bateram tanto no Jacó, no tal do Jacó, deram tanta paulada no Jacó, e até agora eu não sei quem é esse Jacó. Mas quem era esse Elias? Nós precisamos explicar. Não é? Então, em primeiro lugar, nós temos que dizer para a igreja, para você, que nós não estamos falando de um ser humano qualquer. Quando nós nos referimos a Elias, nós não estamos falando num homem assim, vamos dizer assim, muito normal. Nós não estamos falando em um ser humano, assim, cheio de fricote, cheio de frescura, que alguém pudesse falar assim, pastor Renilton, esse Elias não sei não, hein? O cara aí, na primeira coisa, no primeiro problema, ele foi para a caverna. Não é isso não. O Elias não era um cara assim, porque tem gente que é cheia de frescura. Tem gente que qualquer coisinha diz, magoei. Mas por quê, meu filho? O pastor não falou comigo. Eu passei ali na porta, a irmã virou a cara, nem me deu o boletim. Elias não era um camarada assim. Quando a gente vai estudar sobre Elias, a gente vê que ele teve grandes experiências com Deus. Era um homem extraordinário. E eu coloquei ali algumas, devolveu a vida ao filho da viúva de Sarepta. Todos, eu acho que se não todos, mas a grande maioria que lembra dessa história. Chegou lá naquela casa, amando de Deus, indo para lá, para aquela região, e ele vai, e ele diz para aquela viúva, pobre, carente, necessitada, me dá um copo d'água. Quando ela estava indo buscar alguma coisa para ele beber, ele disse, ei, volta aqui, faz lá para mim um bolo. E ela diz, eu bolo, como? Ela falou, não tenho nada, faça. E ela fez, e daí a pouco o azeite foi abençoado ali, a comida foi abençoada ali, mas o filho da viúva ficou doente e veio a morrer. E ela ficou desesperada, reclamou. Elias passou a mão na criança, levou para o andar de cima, orou, clamou a Deus. E o resto da história você conhece, ressuscitou. Quando o Areildo falou assim, você acredita que Deus pode ressuscitar os seus sonhos? Se Deus ressuscita vidas. Olha, grande experiência com Deus. Orou para a chuva parar 3 anos e meio, e a chuva parou. Depois orou para a chuva voltar, porque grandes problemas, até ele mesmo sofreu por causa da falta de chuva. Mas um homem de Deus orou e a chuva voltou. Enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá. Uma mulher terrível, uma mulher que levou o povo de Deus, aliás, uma crença que levou o povo de Deus ao pecado. Lendo o Antigo Testamento, você vai ver que levava pessoas até ao templo para cometer pecados absurdos. Então, Elias, ele realmente teve grandes, extraordinárias, maravilhosas experiências com Deus. Era um homem extraordinário, não era um homem que foi para a caverna por causa de chilique, não. Não era um homem que estava fugindo por causa de um probleminha qualquer, não. Era um homem vigoroso. Quando você vê aí esse texto que está na palavra de Deus aí de 1 Reis 18, 45 a 46, ele correu 25 quilômetros. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Começando ali, em pouco tempo, o vento começou a soprar, olha aí o verso 46. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o
Eu acho que foi daí que surgiu aquela história. Aperte o cinto, meu filho. Ele apertou o cinto, e enquanto o outro foi de carro, ele correu na frente de Acabe 25 quilômetros. Então, quer dizer, ninguém pode vir dizer, esse cara estava obeso, esse cara estava despreparado. Ele era um maratonista, meu amigo. Ele foi parar lá na caverna, porque ele estava doente, ele estava cheio de problema na junta, nada disso não. Ele correu e na frente do carro ainda, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz também que ali, olha, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, está lá no livro de Tiago. Se você procurar lá, você vai ler. Entrou num processo, o quê? Olha aí o que diz o texto. Eu queria ouvir só as mulheres lendo aí. Aí... Então, nós vemos aí que ele, quando recebeu um recado maligno, homem de Deus, grande profeta, quem sou eu para amarrar as sandálias dele? Quem sou eu para chegar 100 quilômetros de perto dele? Um grande, extraordinário homem, mas ao receber esse recado do inimigo, qual foi a sua reação? Dor, tristeza, angústia, depressão, confusão mental, inquietação. Gente, às vezes a pessoa mais normal do mundo, às vezes a pessoa mais espiritual do mundo, às vezes a pessoa mais preparada do mundo recebe uma notícia e fica perturbada. E às vezes a notícia vem do diabo. Você está vibrando lá com a sua célula, por exemplo, está trabalhando, está fazendo o que pode, o que não pode, você sabe. Aí vem um filho do diabo, ou filho de Deus, com a mensagem do diabo, diz assim, você não está com nada. Aí você que sabe do seu compromisso, aí que você sabe o que você está fazendo, aí você que sabe que é difícil mesmo, que a luta é espiritual, você se abala, você sofre, você quer largar tudo, você quer deixar tudo para lá, você começa a colocar um monte de caraminhola na cabeça. Eu acho que eu não sou muito espiritual. Eu acho que eu não sou muito preparado. Olha bem, Elias sujeito às mesmas paixões que nós desejou Vamos ler o que está escrito aí? Então... Deus, já chega. Eu tenho certeza que muitas vezes você, alguém, se não todos, e talvez até todos, aqui, os irmãos, amigos que estão vendo a gente pela internet aqui no Brasil, fora do Brasil, aqui no Espírito Santo, lá no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo, que nós temos um carinho muito grande, mandamos um abraço, e que cultuam conosco de lá, porque não puderam estar aqui, todos nós, muitas vezes já olhamos para nós e falamos assim, eu sou um fracasso, eu fracassei. Eu tenho certeza que muitas vezes nós aqui já falamos, Senhor, para que viver desse jeito? Para que continuar vivendo assim? É pressão de um lado, é pressão de outro, é cobrança de um lado, é cobrança de outro, é pressão, é opressão, é luta, problema, dificuldade, dor, tristeza.
Ah, Senhor, acaba com isso, Senhor. E é por isso que muitas vezes, Deus não atendendo esse pedido, a pessoa vai lá e se joga. Vai em algum lugar alto, se joga, faz alguma coisa que não deveria fazer, num momento de dor, num momento de depressão, num momento de tristeza, num momento de angústia. Ele disse, acaba com isso, Senhor. Quantas vezes, de repente, vem alguém aqui dizendo, Senhor, tanta luta, para que isso? Senhor, tanta pressão, eu sou teu servo, eu estou te servindo, eu faço a obra, isso e aquilo. Por quê, Senhor? Eu sou um fracasso, irmãos. Quantas vezes eu já olhei para mim e falei, eu sou um fracasso. Quantas vezes eu olhei para o meu ministério, para a igreja, e eu disse assim, gente, parece que nada dá certo. A gente luta, fala uma coisa, a pessoa sai dizendo uma coisa que você não falou. Você prega uma coisa, a pessoa interpreta outra, sai dizendo coisa que você não falou. Você começou, igual nós começamos essa igreja aqui, chegamos aqui, irmãos, os novos aqui, era uma igreja que não tinha nem janela na frente, era só uma portinha. Os antigos aqui sabem disso. E nós saímos ali de 50, lá da rua, da casa da irmã Leni, do irmão Luiz, ela está presente aí. Saímos de lá daquela rua com 20 pessoas. Passamos para 40, para 80, estamos chegando a quase 1000 membros, temos o melhor encontro de casais, um dos melhores do Brasil, que já abençoamos milhares de pessoas, células que já abençoaram milhares de pessoas, Vida Vitoriosa, EBD, EBF, tanta programação, mas tem hora que a gente olha, parece que esquece tudo isso, vem uma mensagem de Satanás, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, dá uma rasteira na gente, joga a gente lá embaixo, e a gente diz assim, eu sou um fracasso. Quantas vezes você olha para alguma ovelha que está andando totalmente longe de tudo aquilo que a doutrina fala, que a gente prega, que a gente ensina, e a gente diz, ai, não dá nada certo, eu sou um fracasso. Então, muitas vezes, isso acontece conosco. E nós sabemos que Elias aí dizendo, tanta coisa que esse homem fez, tanta coisa extraordinária, só aquele fato ali, de matar todos aqueles profetas de Baal e de Azerá, ou Azera, como aparece em outras versões, não é? Que grande feito, que coisa extraordinária, fazer uma obra dessa. E o povo, quando nós lemos ali o Antigo Testamento, que estava caindo para o pecado, para as coisas erradas, para a adoração de deuses falsos, sendo enganado, quando viu aquele a extraordinária atuação de Elias, o povo voltou para Deus e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso foi num dia. Mas no outro dia, chega uma notícia de morte para Elias. Aquela mulher terrível, mandou um recado e disse, olha aqui, mandou dizer para ele, amanhã a essa hora, eu quero estar morta, que meus deuses me matem. Se amanhã a esta hora você não tiver mortinho da Silva aí, pode olhar lá que está da Silva. Se você não tiver mortinho amanhã a essa hora, como você fez com os profetas. Eu não sei qual notícia de morte você tem recebido. Talvez você tenha recebido notícia da morte do seu casamento. Seu marido ou a sua esposa chegou e diz, acabou, não dá mais. Talvez a notícia de morte de um relacionamento. Talvez a notícia de morte da sua saúde. Você foi lá, fez o exame, foi ao médico, a notícia, olha,
ou de um parente, como o irmão acabou de falar aqui, notícia de morte da saúde, que às vezes era tão boa e de uma hora para outra. Notícia de morte das suas finanças, é gente ligando, é gente cobrando, é pressão de um lado, é pressão de outro. Notícia de morte, alguém ligou para você, ou comunicou para você, olha, amanhã, a esta hora, você será dispensado do seu trabalho. Amanhã, a essa hora, eu estarei dando baixa na sua carteira, no seu contrato. E quando nós lemos esse texto aqui, e sabemos e vemos aqui, que Elias recebe essa notícia de morte, a reação dele não foi esta: vamos chamar os líderes de célula e orar. Não foi essa. Vamos chamar os pastores da igreja, vamos chamar os diáconos da igreja, vamos chamar os supervisores, os líderes em treinamento. Gente, vamos convocar a igreja para a oração. Não foi essa a atitude de Elias. Quando ele recebe a notícia de morte, ele se entrega à dor, ele se entrega à tristeza, ele se entrega à depressão. E alguém pode dizer assim, esse negócio aí é para os fracos. Não, não. Esse negócio de tristeza, esse negócio de dor, esse negócio de ir para a caverna, esse negócio de estar chorando aí, choramingando aí, isso aí é para os fracos. Não, fraco sou eu. Se fosse comigo, tudo bem. Mas era com Elias, um homem com grandes experiências com Deus. Então, cuidado com a sua língua. Cuidado com a minha língua quando a gente abrir a boca para falar de alguma pessoa que está doente, de alguma pessoa que está passando com algum problema. Cuidado. Mas o que leva, lendo esse texto aqui, aplicando a nossa realidade, olhando lá no Antigo Testamento e aplicando a nossa realidade, eu faço a pergunta: o que leva alguém à caverna hoje? E esse texto nos dá grandes informações. Primeiro, o que leva alguém à caverna hoje é o quê? Falam de novo. Olha bem o que diz o texto. Levantou-se para escapar com vida. Claro que nós devemos ter preocupações com a nossa vida, claro. Mas é por isso que eu coloquei aí a palavra preocupação exagerada. O ser humano hoje, nós humanos, nós temos tido tantas preocupações, irmãos, com a nossa vida material. Quem dera se fosse com a vida espiritual. Mas às vezes nós estamos preocupados com tanta coisa, em ter tanta coisa, em salvar a nossa vida, em ter tantas coisas, em fazer tantas coisas, que acaba levando a gente para a tristeza, para a depressão, para o buraco. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: olhai para os lírios do campo. Como Deus é maravilhoso. Como Ele faz esses lírios aí tão lindos. O irmão passou a mão aqui no meu blazer aqui e disse assim: nem Salomão, hein? Um blazer comprado, irmãos, por menos de R$100, você acredita? Verdade. Entendeu? Nem Salomão, ele está querendo dizer o que está no texto da palavra de Deus, nem Salomão com todo o seu dinheiro, com toda a sua fama, com toda a sua riqueza, pode ser comparado aos lírios. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, que Elias tinha. Ele diz: olha aí para os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, eles não semeiam,
mas eles não morrem de fome. Você já viu, gente? Você já viu alguém dar comida para pardal? Eu nunca vi na minha vida ninguém prender um pardal na gaiola, só se o cara for meio doido, né? Porque, na verdade, eu acho que é doido quem prende qualquer passarinho. Mas tudo bem. Ainda tem uns que cantam e tal. Pardal presta para quê? Ele presta para muitas coisas. Vai estudar sobre o pardal, mas ele não presta para cantar, não. Para ficar na gaiola. O cara coloca canjiquinha, alpiste, comida para as rolinhas, para os canarinhos que estão soltos aí. Mas o pardal vai, aproveita a oportunidade. E, agora quero dizer uma coisa, mas quem cuida dos pardais, a Bíblia fala sobre o pardal, cuidará também de ti. Mas quem cuida dos pardais, cuida de mim. Se Deus cuida do pardal, não vai cuidar de mim, não vai cuidar de você. Mas às vezes a preocupação é tão exagerada, com as coisas tão insignificantes, uma roupa, um sapato, uma casa muito melhor do que você tem e está muito bem. Tudo bem, você pode ter a melhor casa do mundo, desde que isso não traga para você uma preocupação tão exagerada com as coisas materiais, com a sua vida, e vai te levar para a caverna. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Outra coisa que leva a pessoa para a caverna é o quê? O quê? Olha bem o que diz a palavra. Deixou ali o seu companheiro, deixou ali o seu moço, deixou ali o seu ajudante. Isso, David, tem levado muita gente para a caverna. Sabe por quê? Porque o cara vai ficando doente, e ele vai começando a trilhar outro caminho, como Elias fez. Deixou ali em Berseba o seu companheiro, deixou ali o seu ajudante e começou a andar por um caminho que não era o caminho que Deus queria que ele fosse. E muitas vezes nós deixamos o irmão na igreja, deixamos a comunhão, deixamos a igreja, deixamos a nossa escola bíblica dominical, deixamos a nossa célula e começamos a andar por um caminho que não é o caminho que Deus quer que a gente ande. E a gente começa a andar, trilhar, deixa ali a irmã, deixa ali o irmão, deixa ali a classe, deixa ali a igreja, deixa ali os louvores, deixa ali a mensagem, deixa ali a palavra, deixa ali o estudo bíblico. A gente vai deixando as coisas de Deus. A gente vai deixando a comunhão com a igreja, a comunhão com a célula, a comunhão até com os amigos. Não precisa nem ser da igreja, não. Os amigos, às vezes, lá da escola, lá da academia, lá do trabalho, que a gente tinha um bom relacionamento, agora não tem mais. Quer se isolar, quer ir andar por o caminho da solidão. E aí a gente começa a se fechar, ficar doente. Quanta gente doente, até dentro da igreja, se isolando, andando por um caminho que não é o caminho que Deus quer. Vai para a caverna. Vanusa, vai para a caverna, porque deixa a comunhão. Não estou dizendo para você ir, não. Estou falando da pessoa, vai porque deixa a comunhão. Vai porque deixa a união. Vai porque deixa a igreja. Bom, outro ponto que eu coloquei aí. O que leva alguém à caverna hoje? Motivações negativas. Porque olha aí esse versículo. Porém ele mesmo foi ao deserto. Nós já aprendemos que deserto não é lugar de crente. Nós já aprendemos que você pode até passar pelo deserto. Você pode até ir para o deserto. Mas não deve ficar lá. Mas pastor, o que quer dizer isso? Porém ele mesmo foi ao deserto. O que quer dizer isso? Motivações negativas. Sabe o que quer dizer isso, irmão Ivan? Gente que inventa problema. Gente que fica inventando problema. Você conhece alguém assim?
ou você mesmo é essa pessoa. Tem aquele, Josi, que não inventa problema, mas aumenta problema. É uma coisa aqui pequena, simples, e ele começa a aumentar a coisa. Sua sogra é assim? Seu genro é assim? Sua avó é assim, sua mãe é assim, você é assim, começa a aumentar os problemas. E tem lutas também reais. Tem lutas. Existem problemas que não são inventados. Existem problemas que não são aumentados. Existem problemas que nós temos mesmo. E eu acredito que tem gente aqui que tem problema para resolver que eu nem saberia como é que eu ia resolver se fosse comigo. Mas, querido, você não precisa ficar lá. Você não precisa ficar curtindo lá. Você não precisa ficar lá dentro do problema a vida toda. Você não precisa ficar lá choramingando a vida toda. Jesus também foi ao deserto. O problema não é o deserto. Elias foi ao deserto, fugindo. Mas Jesus foi ao deserto para se fortalecer, para se preparar. Mas Elias, ele vai fugindo, vamos dizer assim, na nossa realidade de hoje da igreja, da comunhão. O que leva alguém à caverna hoje? Eu coloquei aí como quarto e último ponto, o desinteresse pela vida. O que diz o versículo aí? Isso aí é a tal alta comiseração. É o cara que tem pena dele mesmo. Já viu isso? É a pessoa que você compra um sapato, ele olha e diz assim: ai, Deus não dá asa à cobra. Porque ele não pode comprar um sapato daquele. Ele não dá mesmo, eu nunca vi cobra de asa, você já viu? Eu nunca vi isso. Né? É aquela pessoa que diz assim: ah, ninguém reconhece o meu valor. Para que isso, irmão? Margarida, você está dormindo ou está acordada? Margarida, não é? Quem precisa reconhecer seu valor é Deus, Ele reconhece. Quantos irmãos trabalham tanto na igreja, na obra de Deus, e às vezes ninguém, nem eu, tanta gente, fala: ó, irmão, parabéns, mas eu incentivo os irmãos a fazer isso. É muito importante. Tem gente que não elogia nada, não elogia ninguém também, gente, é ruim mesmo. Entendeu? Mas dá um abraço no irmão, na irmã. Diga: ó, Deus te abençoe, você é importante. O seu trabalho é importante, mas se não fizer isso, para com isso. Ah, ninguém, olha, pastor, olha, irmão, vou dizer uma coisa, a igreja não reconhece o meu trabalho. O que é isso? Para com isso. Aí, fica reclamando, autocomiseração, preocupação com a sua vida, ninguém vê o que eu fiz, eu quero morrer, eu quero desistir. Eu vou embora. Olha aqui, eu acho que na caverna você só pode fazer duas coisas. Aí você pode dizer: não, duas coisas não, pastor. Na caverna pode fazer muitas coisas, mas eu vou resumir em duas coisas. Você se afunda cada vez mais para dentro da caverna. Ou você sai da caverna. Qual é a sua situação, querido? Querida? Você está se afundando mais na solidão. Você está se afundando mais na preocupação. Você está se afundando mais no isolamento. Você está se separando mais, cada vez mais. Você está vivendo na sua vidinha, achando que só você tem razão, que está todo mundo errado, você é o único certo na face da terra. Qual é a sua situação?
Olha, lendo o texto aqui, você vai ver que nessa situação a Bíblia diz que Deus, Ele visita Elias. E o que Deus diz para Elias? Quando ele estava lá na caverna, Deus vai lá. E o que Deus diz para quem está na caverna? A primeira coisa que Deus diz é o quê? Foi o que Deus falou com Elias. Sai dessa, cara! Se você quiser ficar se afundando cada vez mais em qualquer área da sua vida, é problema seu. É uma decisão sua, mas essa não é a vontade de Deus. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Vem para fora e põe-te diante do Senhor. E o texto diz que ele estava lá na caverna, e Deus diz: sai daí e vem cá para o alto. Está aí o texto. Vai lá para o alto, diante do Senhor. Eu te criei para você voar como águia, não é para você ficar como rato lá no porão. Porque os ratos, eles têm medo de altura. Os ratos gostam de esgoto, de lixo, de porcaria. Mas nenhum ser humano foi criado por Deus para viver dentro de caverna. Nenhum ser humano foi criado por Deus para viver rastejando neste mundo sujo, podre, nojento. Nenhum ser humano foi criado, e Deus chega e vai ao encontro, talvez através de uma mensagem dessa, aqui na igreja e pela internet, e diz para você: ei cara, sai disso aí enquanto é tempo. Não se afunde cada vez mais, não. Eu não criei você para isso. Sai daí e vem diante do Senhor, lá para o alto. Vai viver uma vida digna. Vai viver uma vida honesta. E é interessante nesse texto que, quando Deus vai lá, depois disso tudo que eu falei, e vai para Elias e diz assim: que faça aí, Elias? Ele sai lá na porta da caverna, e ele diz assim, como é que ele começa, vocês lembram? Ó Deus! E Deus deve ter feito assim, ai, ai, ai. E Deus podia dizer assim, ó Deus. Mas ele não podia, porque ele era Deus. Como é que ele vai dizer, ó Deus? Ó Deus! Aí ele disse, ai, ai, sou eu mesmo. Quer dizer, ó Deus, tanto tempo que eu te louvo. Ele começou. Tanto tempo que eu sirvo ao Senhor. Tanto tempo que eu sou teu servo. Tanto tempo que eu prego o Evangelho. Tanto tempo que eu estou anunciando. E Deus não queria saber nada disso, porque Deus está careca de saber tudo. Vai lembrar aquele camarada que estava lá no poço lá. Um monte de gente querendo ser curado, porque eles acreditavam que vinha um anjo, de vez em quando balançava uma água lá, não sei quem falou isso com eles. Está na Bíblia a história. Aí Jesus falou, eixo, o que você quer que eu te faça? Aí ele começou, em vez de falar, né? Eu quero ser curado, Senhor. Aí ele começou, Senhor, o negócio é o seguinte. É o primeiro que vai, mas eu estou todo aleijado, como é que eu vou? Toda hora que eu chego, vem o anjo, balança essa água. Tem um que o problema dele é que ele é surdo, mas ele vai lá e eu fico aqui. Tem o outro que tem um problema de azia, vai lá. Tem outro que está com a perna torta, mas está andando. E Jesus não quis saber nada disso. Só apenas, o que você quer que eu faça? Ele começou a reclamar. Tem até uma turma aí, Senhor, que me prometeu, pode deixar, fica quieto aí. Quando o anjo vier, a gente vai pegar e jogar você. Que nada, eles vão primeiro, esquece de mim. Jesus não estava interessado em nada disso. E Elias, ele começa então, Senhor, veja bem, quanta gente, eu já evangelizei, eu já preguei,
começa com argumentos e com desculpas. Irmãos, quando a gente está na caverna, a gente começa a dar desculpa. Se o pastor vai te visitar, você diz, pastor, eu estou aqui, sabe? Olha, minha líder de célula, eu vou te falar, sabe a minha situação? Aí você começa, ei, Deus. Então, quando Deus vai ao nosso encontro, e foi ao encontro, Ele diz, sai dessa. Outra coisa que Deus diz, eu tenho planos para a sua vida. Irmãos, eu não queria fazer isso, os pastores não gostam mais de fazer isso. Mas olha para o irmão do seu lado e diz assim, Deus tem plano para a sua vida. O que você está fazendo na caverna? Olha bem, ele diz lá no verso 15 e 16, eu vou usar você. Você está aí nessa caverna, mas eu quero tirar você daí para ungir novos reis. Dar autoridade a você. Reis dentro do país, fora do país, porque era o rei de Israel e o rei da Síria que ele foi ungir. E também, olha lá, ungir um novo profeta, discipulado. Elias, você começou a fazer com Eliseu, abandonou o cara, eu vou usar você, rapaz. Deus tem planos. Às vezes nem nós acreditamos. Às vezes nós estamos tão chateados, tão tristes, tão deprimidos. Um probleminha que veio, um probleminha financeiro, um problema com o filho, um problema em casa, um problema no trabalho. Você é um homem de fé, é uma mulher de fé, é uma pessoa de Deus. O problema realmente é sério. O problema ninguém quer minimizar ou diminuir o seu problema. Não. Mas, às vezes, esse problema nos derruba. E a gente diz, E Deus está dizendo, eu tenho planos para você, continue. Eu vou anunciar novos planos para você. E a outra coisa que Deus fala aí é o quê? Não tenha medo. Você acha que Deus ia deixar aquela mulher destruir a vida de Elias? Você lembra como é que essa mulher morreu? Quem não lembra aqui, vai procurar descobrir como é que essa Jezabel morreu. Você acha que Deus ia deixar essa mulher ir correndo atrás de Elias, fazer o mal a Elias? Deus diz para ele, os seus inimigos cairão, você não está sozinho. Porque ele disse para Deus, todos morreram. E tinha mais quantos profetas lá? Quantos mil? 7.000 profetas. Às vezes a gente acha que a nossa situação é assim, tão ruim, Deus diz, tem 1.000 membros na igreja orando por você, tem pastores te apoiando, tem líderes te ajudando, tem ovelhas te ajudando, tem gente torcendo por você, e você acha que está sozinho. Não tenha medo. Quem está te dizendo isso é o pastor? Não. É Deus, está escrito aqui. Não tenha medo. E você viu lá que o que escapar de um vai ser morto por outro, os inimigos que escapar do outro vai ser morto pelo outro, e pelo outro. No final, Eliseu acaba com quem? Você está entrando em uma caverna? Você está dentro de alguma caverna? Então nós vemos aqui 3 palavras de Deus para você. Ele diz a primeira, saia, aí não é teu lugar. Ele diz, tenho planos para você. Ele diz, não tenha medo, você não está só. Caverna é lugar de dor. Caverna é lugar de tristeza. Caverna é lugar de angústia. Caverna é lugar de sofrimento. Por isso que Deus chegou e falou assim, Elias, meu filho, olha, sai daí e vem para o alto, vem ficar do meu lado. E Deus enviou o filho dele, Jesus, e disse assim, ei,
Você quer ficar na caverna? Mas Jesus falou assim: fica aí não. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Sai daí, vem para mim. Sai aí desse lugar que você está. Sai daí, vem ficar comigo aqui. Vem para as alturas, vem ficar comigo. Sai daí. Vem ficar comigo. Todos vocês que estão cansados, deprimidos, que estão perdidos sem Deus, sem Jesus, sem salvação, eu vim lá do alto, aqui nesse buraco, e dizer: sai daí desse buraco, vem para cá. O próprio Davi, lá no Salmo 142, se puder até colocar o Salmo 142 aí, ele começa dizendo assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele apresento a minha aflição. E lá no último verso, ele diz assim: tira-me dessa prisão, e assim louvarei teu nome. Teve um momento que Elias, e você não é melhor do que Elias, estava na prisão, lá na caverna. Teve um momento que Davi, pode botar lá no último versículo para você ver, ele diz assim: tira-me dessa prisão, e eu louvarei teu nome. Com a minha voz clamo ao Senhor. Abaixa a sua cabeça. Ore ao Senhor enquanto a Taigra e o Hélito vão cantar: tira-me. Com a minha voz clamo ao Senhor. Clame ao Senhor agora aí, com a sua voz. Seja qual for a sua dor, seja qual for a sua prisão, seja qual for a sua angústia, Jesus diz: sai daí. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende a minha prece, estou muito abatido. Livra-me, vendo forte tentado. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou,
a minha aflição. Tira-me dessa prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor. Eu queria que você ficasse em pé agora. O que eles cantaram aí é o Salmo 142. É quando Davi estava na caverna. E ele diz: tira-me dessa prisão, e assim louvarei teu nome. Abaixa a sua cabeça. Você que está sofrendo com alguma dor na sua casa, eu queria convidar você agora. Vamos fazer aqui assim, como se você estivesse numa caverna. E Jesus está dizendo: sai daí, Elias. Vem aqui na frente. Você que está doente. Você que tem alguém doente na sua casa. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu vou chamar os supervisores para ficar aqui na frente para abraçar você. Vou chamar os líderes de célula a ficar aqui. Você que está enfrentando alguma dor na sua casa, algum problema conjugal, tira-me, Senhor Deus. Você que está desempregado, diz: Senhor, tira-me dessa prisão. Você que está com problema financeiro, tira-me, Senhor, dessa prisão. Você está fazendo um ato profético agora. Você está dizendo: eu estou saindo daí, eu estou saindo para ficar lá no alto com o Senhor. Como ele disse para Elias: sai daí, Elias. Vem aqui para o alto, Elias. Fica aí não. Se você quer dizer para Deus, seja qual for a situação, Deus, eu quero sair. Eu estou cometendo um pecado, Senhor. Você está preso nas drogas. Você está preso na prostituição. Você está preso em algum pecado nojento. Senhor, eu estou nessa caverna. Eu quero sair dessa caverna, Senhor. Oh Deus, qual é a caverna que você está? Se você quiser, pode continuar aí. Pode se afundar cada vez mais. Mas Deus diz: sai daí, sai. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, pastor, eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus, eu quero entregar a minha vida. Sai daí, vem para cá, vem para cá. Entrega a sua vida a Jesus agora. Se você diz: eu quero sair desse mundo sujo, pecaminoso, nojento, eu quero sair, eu quero ficar perto de Deus. Então sai agora. Vamos encerrar o culto. Eu vou chamar o nosso irmão Esdra para vir aqui orar por você, pela sua vida. Se você está afastado da igreja, diz: ó, eu estou lá longe de Deus, saí da comunhão da igreja, da comunhão da célula, eu quero retornar para a igreja. Deixe o seu lugar e venha. Diga: eu quero retornar para a igreja. Há mais alguém? Qualquer que seja a sua caverna, enfermidade, qual o problema? Vamos orar? Eu queria pedir ao irmão Esdra para estar orando por tudo isso aqui que aconteceu.
E também o Jefinho. Cadê o Jefinho? Está aí? O Jefinho está aqui, olha, Ezra. Ele pediu oração pela dona Edinete, que é a avó dele, que está na UTI, no São Lucas. Vamos orar também pela família da irmã Jussara Rossoni. Ela perdeu a irmã, a Rosa. Hoje de manhã eu nem estive aqui na igreja porque eu fui dirigir o culto lá na igreja. Tem mais alguém que quer vir? Talvez você diz assim: eu queria sair dessa caverna, mas eu estou dando desculpa para Deus. Tem mais alguém que quer ser membro da igreja, quer ser batizado? Tem alguém aí que diz: eu não fui batizado ainda, eu quero sair dessa caverna, pastor. Sai aí, vem cá. Esse pastor sou eu quero. Aí, ó. Tem mais alguém? Também quero ser batizado. Deixe seu lugar e venha dizer: eu também quero. Um homem, uma criança, um adulto. Tem mais alguém? Eu quero sair da caverna lá. Vamos orar então, gente. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações. Nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra, ela penetrou na nossa alma, no nosso espírito. Ela tocou os nossos corações. Ela veio como refrigério à nossa alma. E, Senhor, nós viemos aqui na frente por fé, porque sabemos, ó Pai, do Teu chamado. Nós viemos aqui na frente, ó Pai, porque nós estamos decididos a sair da caverna. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque o Senhor nos tem chamado para fora da caverna, ó Pai. E nós estamos aqui na frente porque nós sabemos, ó Pai, hoje que o Senhor tem planos para nós, ó Pai. Não planos de morte, mas planos de propósito em nós, planos de vida, de paz, de vida e abundância, Senhor. Nós viemos aqui na frente, Senhor, porque nós deixamos o medo para trás, lá na caverna, e de agora em diante nós tomamos uma nova postura diante do Senhor, porque nós estamos saindo da caverna, Pai. Nós viemos aqui, ó Pai, deixamos a caverna porque estávamos desempregados, com a saúde abalada, com o emocional abalado, na depressão, Senhor, com um monte de problema. Mas nessa noite, através do Teu Espírito Santo, nós confiamos que isso vai ficar lá na caverna, porque o Senhor irá nos restaurar a partir de hoje. Nós viemos aqui, ó Pai, porque sabemos que o Teu Espírito Santo fará diferente em nossas vidas. E, Senhor, então nos dá, Senhor, uma unção diferente, nos dá um ânimo diferente, restaura a nossa vida, assim como o Senhor fez com Elias. Coloca diante de nós, ó Pai, uma comida, um jarro com água, para que nós possamos correr, para que nós possamos avançar, ir adiante para esses sonhos que o Senhor tem feito para nós. Nós não queremos mais ficar na caverna, Senhor, e nós estamos aqui na frente decididos. Talvez você não veio aqui na frente, mas o Senhor está contemplando a sua decisão aí onde você está. Senhor, em nome de Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, aonde quer que seja uma pessoa decidida a sair da caverna, que o Teu Espírito Santo possa visitar nessa noite, possa restaurar, possa dar novo ânimo, possa dar novas causas, novo propósito, novos sonhos, porque nós precisamos avançar com o reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa visitar a irmã Ednete lá no hospital, possa visitar todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão com problemas, e Senhor, que possa descer um bálsamo de Gileade, possa haver cura, possa haver transformação, possa haver salvação em nome de Jesus Cristo, que nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos que o Senhor fará diferente em nossas vidas. Nós entregamos a nossa vida a Ti, para que nós tenhamos uma semana diferente, um mês diferente, Senhor, um restante de ano diferente, porque acreditamos que o Senhor, nessa noite, está nos tirando da caverna e nos dando um renovo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor tão grande do nosso Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus conosco sejam, e sejam com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, agora e até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe, irmão. Nós pedimos que você se assente aí.
Porque, olha, você vai ver um vídeo aqui pequenininho da EBF. Amém? Vem cá, Carla. Hoje nós passamos do horário, mas tá bom, tá? Teve muita coisa aqui hoje. Vai ser rapidinho, irmãos, rapidinho mesmo. Eu queria convidar os líderes aqui na frente. São as pessoas que nos ajudaram, nos apoiaram muito nesse final de semana. Na verdade, mais de 6 meses que a gente está trabalhando, pastor. Então, Mônica Binda na recepção, a Martinha na cozinha, Josimara no teatro, Renata nos brindes. Aí vocês puderem vir rapidinho mesmo, para a gente não tomar muito tempo. Ana Paula nas lembranças, Juliana, a Marique na ornamentação, a Dani na coreografia infantil, Geise no apoio pedagógico, Tainara na sala de música, Eliane na sala de história, Cibele na experiência com Deus, Conceição, sala de artes, Mônica Novelli no apelo. Como ela não estava, eu pedi para a Rosângela vir representando ela, que ela está passando mal. A Elisângela na sala de 3, 4 e 5 anos, Jussara, Josimara também. O irmão Altemes na sala dos pais, o Roselito na equipe de montagem, o Neidson na comunicação, Marcele e Vilma no figurino. Irmãos, é porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente sabe que é muito trabalho mesmo, e é só o Senhor mesmo para dar força. Eu trouxe só um versículo para esses irmãos, que está em Isaías 40, 31, que fala assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam, né? Eu quero muito, assim, do fundo do meu coração, agradecer todos vocês. Jailson vai entregar a lembrancinha de vocês aí rapidinho. E que possamos, irmãos, né, estar firmes, né, porque o ano que vem o Senhor, né, vai nos dar força para a gente continuar com esse ministério da EBF. E os irmãos que têm vontade de participar desse ministério, que é uma bênção, esteja se envolvendo antes, né? Eu sei que tem muita gente, pastor, que não, esses líderes estão representando, mas tem muita gente, foram quase 100 pessoas nos ajudando, mas esses líderes foram os que estiveram à frente mesmo. E outras pessoas que eu gostaria de agradecer, o Eduardo, que fez a pintura daquele quadro, a Jânia também, que deu toda a força para a gente, Euzi, Líria, que fez os aventais, as bolsinhas, a Ana, mãe do Max, a Maura, a dona Martina, mãe da Martinha, né, que também fez uns aventais, o Neto, o Wendel e o irmão Antônio também, que esteve dando todo o apoio para a gente aí. Tá bom? Amém? Amém? Agora sim, pode passar o vídeo. Pode sentar.